Gente, eu estou insistindo muito nesses detalhezinhos, não é chatura, é porque vocês, é aquilo que eu falei, vocês vão ter que estudar sozinhos, você tem que pegar um artigo e tem que ser capaz de fazer a crítica, senão você não vai. Então, por isso que eu estou insistindo muito nesses negócios aqui, é por isso, é para a gente ir vendo como é que a gente tem que ler os artigos também. Então, vamos lá. Aqui, isso aqui é muito óbvio, né? Todos os critérios seguintes são importantes quando se estabelecem inferências causais, exceto. Já começa mal a pergunta, que esse negócio de exceto não é o jeito mais correto, né? O jeito adequado de fazer questões de múltipla escolha. Mas vamos lá, gente. A primeira aqui, concordância com o conhecimento existente. Qual seria um outro jeito de dizer isso, gente? Concordância com o conhecimento existente. Como é que seria uma outra forma de É, dizer essa frase? questão de emparelhamento? Não, Não. não. Aparelhamento é para poder tornar comparáveis, né? Mas essa frase, dentro daqueles critérios de causalidade, o que ela quer dizer? Gente, ali na página, nós vamos ter esses critérios de causalidade, ele aparece aqui no capítulo, em mais de um lugar. E é importante ler todos, porque ele vai evoluindo o texto, né, sobre essas associações, enquanto ele vai correndo aqui no capítulo. Então, você vai ter uma primeira versão desses critérios, que ele fala, então, ó, deixa eu ver, está aqui, ele fala desde a primeira, lá de Henry Cox, depois ele põe diretrizes para julgar a associação, ele fala de força de associação, relação dose-resposta, reprodutibilidade, etc, etc. E depois, mais adiante, ele vai colocar mais uma outra versão desses critérios, aí já usando as questões de evidência, né? Então, aqui nessa questão, essa primeira questão, concordância com o conhecimento existente. Então, podia ser consistência com o conhecimento existente, né? Concordância com estar de acordo, né, com o pensamento científico daquele momento, tá? Esse é um critério que é considerado, né? Você tem que, mas esse critério não é absoluto, porque às vezes quando você tem uma coisa nova, como está aqui no exemplo do Helicobacter pylori, né? Que mudou completamente a concepção sobre a úlcera gástrica e o duodenal, né? E quando ele mostrou que aquilo não era um efeito da acidez do estômago sobre as mucosas, mostrou que era efeito de uma bactéria. E o tratamento deixou de ser cirúrgico e passou a ser antibiótico. Então, esses dois autores, os dois médicos australianos lá, eles fizeram uma descoberta absolutamente disruptiva. Ele não concordava com nada que se sabia antes. Mudaram completamente a interpretação da úlcera péptica, né? Deixou de ser uma doença causada pela acidez e que levava às vezes a cirurgias, né, sangramento abdominal, cirurgias de urgência, óbitos, e transformar numa doença que mais de 90% das vezes é tratada com antibiótico. Então, essa questão de concordância com o conhecimento atual, ela é um dado importante, mas não é absoluto, porque às vezes a nova descoberta muda completamente a interpretação, tá? Mas esse é um critério, sim. Depois vem relação dose-resposta. Essa é um critério de causalidade, gente? Gente, vocês tiveram aula comigo ontem. É ou não é um critério de causalidade, relação dose-resposta? Quanto maior a quantidade de cigarros fumados pela mãe, maior a probabilidade de nascer criança de baixo peso. Então, me conta aí, tem que perguntar. Ué. É uma critério de dose-resposta, tá bom. Depois a última vem força da associação. Quais são as medidas de força de associação, gente?
Tem o odds ratio. Odds ratio, E Tem o... riscos relativo, né? Isso. risco relativo. E também a razão de prevalências também é uma medida de força de associação. Tem outras, né? Mas essas aí que a gente usa mais. Bom, e a última que ele coloca aqui é valor preditivo. Valor preditivo não tem Ai, nada a não. ver com causalidade, né? Então, isso aí a gente sai fora. Henrique, Oi. nesse eu só coloquei para ver se eu pensei certo, né? Botei assim, o valor preditivo é utilizado para comparação de testes diagnósticos e não se aplica a estudos que pretendem estabelecer uma causalidade. Isso. Quer dizer, o valor preditivo é uma característica, né, de uma interação entre a sensibilidade e especificidade do teste com a prevalência da doença na população. Vocês lembram bem disso, né? Que a prevalência da doença na população vai influenciar muito o valor preditivo, tanto positivo como negativo, né? Se eu tenho uma prevalência muito alta, o valor preditivo vai ser mais alto. Se a prevalência é baixa, mesmo com a sensibilidade e especificidade sendo altos, o valor preditivo vai ser baixo. Né? Isso é importante na interpretação de qualquer teste. Né? Quando você está lá, aquele exemplo que eu dei da dengue, quando você está no período de alta transmissão de dengue, quer dizer, você tem uma alta prevalência de pessoas com dengue naquele momento, aqueles sintomas de febre, dor de cabeça, reto orbital, né? Rash cutâneo, esses 3 sintomas juntos, eles têm um alto valor preditivo para dengue. Se eu pegar os mesmos 3 sintomas em setembro, né, que é a época baixa de baixa transmissão de dengue, o valor preditivo vai ser muito mais baixo, porque a prevalência da população é menor. Mas para aqui em termos de causalidade, não influencia. Depois, a gente vem aqui as questões 4 e 5, onde diz o seguinte: os fatores A, B ou C podem, cada um individualmente, causar certa doença sem a presença dos outros 2 fatores, mas somente quando acompanhadas da exposição X, da exposição X. Então, qualquer um deles pode causar A, B e C, qualquer um deles pode causar a doença, né, sem que os outros 2 estejam presentes. Mas todos eles só causam a doença se o fator X estiver presente. Né? Então, o fator X tem que estar presente. E aí ele fala depois. A exposição ao fator X por si só não é seguida da doença, mas a doença jamais ocorre na ausência do fator X. Então ele pergunta: o X é uma causa necessária e suficiente? É uma causa necessária, mas não suficiente? É uma causa suficiente, mas não é necessária? É uma causa nem necessária, nem suficiente, ou nenhuma das respostas acima está certa? O que vocês responderam aí? O Juan respondeu no chat, professor. Estou a ver aqui, o que o Juan... Letra B, pois o X é necessário, mas precisa de um dos outros 3 fatores para a ocorrência da doença. Exatamente, ele é necessário, né? Sem ele não acontece, mas ele sozinho não consegue levar a doença, então ele não é suficiente. Então é necessário, mas não é suficiente. Todo mundo concorda? Sim. Tá bom. Então vamos aqui agora. O fator A é uma causa necessária e suficiente? É uma causa necessária, mas não suficiente? É uma causa suficiente, mas não necessária? É uma causa nem necessária, nem suficiente? O que vocês colocaram aí nessa? Nem necessária, nem suficiente. Sim, porque no caso dela, a gente já sabe que ela não, a causa é não necessária nem suficiente,
né? Ela não é necessária porque pode ocorrer sem ela, desde que o A, o, o B ou o C estejam presentes, né? Então, ela não é necessária. Tem outras, ela pode ocorrer na ausência dela. E ela não é suficiente, né? Ela sozinha não leva a doença. Então, ela só vai levar a doença se estiver junto com o fator X. Então, isso mesmo, não necessária nem suficiente. Tá? Só, Oi. eu fiquei em dúvida nessa, eu não entendi. Porque tá falando que o fator A, B e C podem cada um individualmente causar certa doença. E por isso que eu não soube responder essa. Eu Não, acho, tipo, mas vamos ler a frase inteira. Se você ler a frase inteira, aqui, ó. Começa assim mesmo. Ó. Os fatores A, B e C podem, cada um, individualmente causar certa doença, sem a presença dos outros dois. Eles podem causar a doença sem a presença dos outros dois. Mas, cadê? Ah, mas somente quando acompanhadas do fator X. Então, tanto o A, quanto o B, quanto o C, eles só podem causar a doença se o fator X estiver junto, né? Só se o fator X estiver junto. Então, X mais A causa doença. A sozinho não causa doença. A com B, A com C, também não causa doença. Ele só causa doença se tiver o fator X. Tendo o fator X, não precisa ter nenhum outro fator, né? O fator X com A. Então, isso mostra que ele não é uma causa necessária, porque pode acontecer sem ele, né? Mas ele não é uma causa suficiente, né? Ele não é necessário e também não é uma causa suficiente, porque ele sozinho não leva a doença, só se tiver o fator X junto. entendi agora. Tá? Então, tem que, se a gente ler a frase inteira, aí fica mais fácil, tá? Uhum. Gente, na próxima aula nós vamos discutir esse capítulo 15 e para render, é importante que todo mundo tenha lido antes, né? Porque senão o entendimento não... Quer dizer, se a gente ler antes fica muito mais fácil, tá? Ô, Henrique, Sim. só tirar uma dúvida com você. Com relação ao artigo, você quer que escreva alguma coisa? É, Você quer que envie? eu vou pedir para vocês fazerem essa crítica por escrito. Ô, gente, é à vontade, viu? Eu gosto de pegar artigo meu, porque aí eu sei, vocês podem falar o que quiser, vocês não vão ofender ninguém. E, e é muito importante que vocês tentem escrever, porque na hora que eu leio a resposta de vocês, eu não estou procurando o certo ou errado. Eu estou procurando identificar o que ficou claro, onde é que tem dúvida, tá? A pergunta, eu já falei isso para vocês, o exercício não é a minha forma de avaliação. A avaliação é uma prova. Exercício é instrumento de ensino-aprendizado, tá? Então, eu não quero saber se vocês acertaram ou erraram. Isso aí, para mim, no exercício, é o de menos. Eu quero saber o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, para a gente tentar ir completando essas lacunas, né? Para que o objetivo não é que vocês tenham nota alta ou baixa, o objetivo é que você consiga usar esses conceitos na vida, porque se você tirar 100 na prova, mas não conseguir usar esses objetivos no seu dia a dia, meu curso não serviu para nada, tá? Então, assim, E você quer que te envie depois? eu vou abrir lá um lugar para vocês colocarem, tá? Com uma atividade junto com essa outra atividade, porque aí eu quero ver isso logo, porque a gente tem prova na outra semana, se não me engano, né? Não sei se é na outra. Você vai abrir os outros capítulos também para entregar do Gord? Vou sim. E eu vou pegar e dar uma olhada para, se eu ver que tem alguma dificuldade maior para alguém, eu vou dar conversar e tal, tirar dúvida, para que na avaliação vocês saiam bem, né?
porque aprenderam. Não é que eu quero que vocês saiam bem de qualquer não. Eu quero que vocês aprendam e demonstrem isso na avaliação. Tá? Então, quando vocês respondem o exercício, eu não dou nota pelo acerto ou pelo erro. Eu estou preocupado em ver se vocês entenderam. E ali eu consigo identificar. Tá bom? Como eu fiz algumas perguntas na aula antes da prova, eu fiquei surpreso quando eu perguntei assim, quais são as características de tal estudo? E nada de resposta. E como é que eu nada de resposta? Ai, gente, não vamos bem assim. Né? E realmente, na prova, muita gente não conseguiu identificar os desenhos de estudo. Então, nós temos que voltar nisso, porque se eu não identifico o desenho de estudo, eu não identifico mais nada, porque eu não sei do que eu estou falando. Né? Professor, só para contextualizar, é do capítulo 5, que foi o primeiro que se abriu lá, ao 14 do Gorgias, mais esse exercício do artigo, né? Isso. E também, acho que teve uma aluna que, por acaso, não colocou o curso lá do CDC. Aí eu vou abrir de novo, para quem não colocou o certificado, poder colocar, tá? E vou abrir lá também para vocês colocarem os exercícios. Tá bom, gente? Então, nossa prova é semana que vem, não é na outra, né? É na outra semana ainda, esse mesmo. Isso que eu ia te perguntar, é no dia 21 de junho? Acho que é. Gente, tem que olhar lá, eu não sei de cabeça, não. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Tá no dia 21 mesmo, no É dia calendário. 21. É 21. É a terceira prova, dia 21. Reavaliação, dia 28. Vocês não me venham ficar para a reavaliação. Viu? Claro, se alguém ficar, ok, vai ter a prova. Mas eu espero que ninguém fique. E aí, vocês estão precisando de férias, e não tem que se preocupar com isso. A prova é uma semana depois, uma semana ainda agarrado. Tá bom? Então tá, Obrigada, gente. Henrique. Hoje eu respondi o que tinha aqui com relação à prova. Acho que agora todo mundo já viu lá a prova, as questões, né? Que acertou, que errou. E nos vemos semana que vem, tá? Com o capítulo 15 devidamente estudado, tá bom? E avisa para a turma aí, por favor, no grupo, que precisa estar estudado esse capítulo para a próxima aula. Gente, um prazer, obrigado. Até a próxima semana. Tchau, Henrique, até. Tchau.